Meus amados irmãos, encarnados, desencarnados, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Ceará da Amor, essa casa de paz, essa casa de luz, essa casa de estudo e de oração. Mais uma vez, meus irmãos, nessa primeira segunda-feira do mês de novembro, recebemos através da nossa intuição a orientação de estarmos aqui, por meio dos nossos mentores espirituais, para que juntos possamos fazer nossa progressão moral, nossa progressão espiritual, através dos ensinamentos dessa nossa tão esclarecedora doutrina. Para contribuir com essa nossa tarefa, hoje recebemos na nossa casa um visita muito especial, o nosso querido irmão João Silva, que por muitos anos contribuiu e ainda continua contribuindo com essa nossa casa. O João hoje nos traz uma reflexão bastante especial sobre nossa partida. Então, meus irmãos, para que sejamos receptivos ao tema e pedindo permissão à espiritualidade para o início das tarefas de hoje, façamos mentalmente a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Meu irmão João, palavra toda sua. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, nosso carinho imenso por estar no Ceará do Amor. Eu sou brincalhão, sempre digo para o pessoal que o difícil hoje é achar o caminho, né? Mas eu, 5 horas da tarde, eu estava na esquina, na clínica. Só não fiquei já esperando porque precisava ir em casa. Mas é bom a gente lembrar que nos faz muito bem estarmos reunidos em nome de Deus. Eu gosto de trabalhar algumas clarezas, dizendo assim, durante os 40 e uns quebradinhos de anos que eu vim ao Ceará do Amor, 3 a 4 vezes por semana, os carros que nós compramos, eles já ligados, já sabiam o caminho, vinha direto, que nem aquele carro ali. E eu lembro que quando voltava para casa, depois, por exemplo, na segunda-feira, voltava para 4 horas, na direção de Campinas. As casas religiosas, se já me escutaram, vamos escutar de novo para a gente fazer uma reflexão. As casas religiosas de toda essa passagem aqui, inclusive a Igreja de Campinas, o Centro Espírita Teresa de Jesus, que segunda-feira passada, outra semana nós chegamos lá, estavam todos eles de certeza, porque anteriormente era mais movimentado antes da pandemia e tudo, lotados. Muitos carros em volta, muita. E quando chegava em casa, eu parava às vezes e começava a fazer uma reflexão. Puxa, que legal, né? Porque todas as casas religiosas que eu passei tinham um movimento acentuado. Mas aí um amiguinho assim, que gosta de trabalhar à frente da gente, começou assim, pensa um pouquinho. Tu já imaginaste o quantitativo populacional de toda essa região, inclusive da minha, onde eu estou, em Campinas? Porque ali cada 2 casas que saíram subiu um espigão. Já pensasse nisso um pouquinho? Faz um cálculo. Será que chega a 5% do contingente populacional essas pessoas que frequentam casas religiosas? E ele ainda dizia assim, 5% eu estou sendo bonzinho. E agora eu tenho ido a muitas casas espíritas e a gente tem percebido que tem, de uns tempos para cá, diminuído bastante a frequência nas casas espíritas. O que caracteriza isso é que cada vez mais a maioria das pessoas ainda não está na disposição ou não criou em si a proposta de reunir-se em nome de Deus.
As pessoas estão envolvidas pelas suas verdades, com as questões da pandemia mudaram as prioridades até das famílias. Tem casa espírita que continua dizendo, eu continuo ouvindo isso, e é exemplo também da nossa casa, que hoje eu participo ali colaborando, que é o Caminho de Luz, que muitos, até tarefeiros das casas, não voltarem. E aí eu lembro de um outro irmãozinho que diz assim, bom seria que muito mais pessoas criassem em si, por lógica de entender de necessidade, a proposta de deixarem suas moradias e poderem se reunir em nome de Deus. Orar pelas suas ansiedades, perspectivas, porque cada um de nós tem uma. Cada um de nós tem a sua. Cada um de nós tem uma dor. E cada um de nós tem uma dor maior do que a nossa, que é a dor dos nossos. Esposa para esposo, esposa para esposa, pai para filho, filho para irmão. Essa é a maior dor. Isso seria a dor dos nossos. Porque até a nossa dor, sabe, a gente camufla, dá uma, né? Esconde um pouquinho, mas quando aparece uma dor dos nossos, e a gente traz consigo. E Kardec traz com muita propriedade lá na Revista Espírita a proposta clara do quanto é importante nós nos reunirmos em nome de Deus, até para que a gente possa, eu talvez esteja repetindo alguma coisa dita mais lá atrás, até para que a gente possa reabastecer, e aí ele diz, até para que a gente possa recuperar as energias perdidas no dia a dia de nossas vidas. E com toda sinceridade, o que nós perdemos de energia no dia a dia de nossa vida é uma barbaridade. Nós temos aí a mídia bombando. Ou se alguém ainda está assistindo de alguma forma jornais televisivos, só dá confusão. Então, e a mídia bombardeia o tempo todo com uma série de... Eu hoje recebi um pedido de desculpa de um amigo que ontem passou para diversas pessoas uma notícia bombástica. E hoje ele pede desculpa para todos, dizendo assim, era fake. Ele passou para muita gente. E era bombástico mesmo. Era uma questão de ciência. Pois é, eu podia bombar qualquer ciência aí que eu pergunto. Então, tudo conspira para que a gente perca energias. Até porque muitos de nós tomam para si. Fica indignado, fica injuriado, como a gente chama. Então, a gente precisa reabastecer as energias perdidas. E estarmos reunidos em nome de Deus, só tem a ver com isso. E ainda vamos dizer mais. Cada vez mais cresce o número de famílias que, perguntados de algumas circunstâncias em envolvimento com fator religioso, que a resposta é faz tempo. Muito tempo. E como a família não se direciona no sentido de fator religioso, o processo se estende, filhos não transferem aos outros filhos, e assim a coisa vai caminhando. Então nós precisamos estar mais próximos. Nós precisamos estar mais próximos dos mesmos ideais. Nós precisamos estar mais perto das coisas divinas, das coisas de Deus. Então que bom, digo assim, que nós tivemos a força de vontade de deixar nossos afazeres pseudos muitos lá fora e estamos aqui a nos reunirmos mais uma vez em nome de Deus. Nossa conversa da noite, vou usar. Esqueci meu óculos em casa, achei uma luva aqui.
A nossa conversa de hoje é antes de partir. Eu vou até aproveitar e fazer assim. Não errou não, tá? Eu não botei lá. Porque de verdade, nem partido. Né? A maioria estão próximos de nós. Isso não é para assustar ninguém, sabe? Mas são verdades. A alma está onde está o pensamento. A alma vai onde está seu sentimento. E todos nós que partimos pseudomamente, temos saudade, temos necessidade de comunicar. E aí a gente aproxima-se da nossa antiga moradia, que para a maioria de nós ainda não é tão antiga, nós continuamos por lá. Né? Por sentido de posse, por sentido de saudade, que é a maior dor da alma, é a dor da saudade. Então, e a pergunta vem assim: ontem era dia, e eu escutei até alguns religiosos, eu gosto de pesquisar alguma coisa, e aí o religioso diz assim: hoje que nós estamos comemorando os mortos. E aí tem uma troca, quem sabe nessa palavra, para alguém dizer assim: hoje nós estamos homenageando os mortos. Né? Um pouquinho mais, a coisa fica numa situação mais agradável, mas essa característica, essa busca de rezar por aqueles que pseudamente partiram, ela vem lá do século X. Lá no século X, um abade chamado Odilon de Cluny estabeleceu, ele percebia assim, ele percebia que mesmo dentro do mosteiro, onde ele ali era o coordenador e tudo, as pessoas ali, os partícipes dele ali, não se preocupavam em orar pelos mortos. E claro que havia uma prerrogativa de entendimento, preferencialmente, porque era tempo, ainda continua para muitos, o tempo do céu e do inferno, quando a gente morria. Aí criaram o purgatório, para tornar mais suave, para assim, nem vai para lá, porque para o céu realmente, né? Nem para o inferno. Então ele instituiu, no mosteiro, passou a clareza de que era preciso orar por aqueles, ainda dizia assim, que estão no purgatório, ou seja, que estão no meio da história toda. Lá no século X, o abade Odilon, Cluny, estabeleceu um dia para que nos mosteiros de sua ordem, que aí espalhou-se, os monges orassem pelas almas do purgatório. Depois isso foi tomando outra forma, né? A igreja da supremacia foi estabelecendo, né? E foi universalizado no século XV. Só que é interessante que em nenhum momento de todo esse processo de entendimento e compreensão, e principalmente da origem trazida pelo abade Odilon, tratou-se de falar que a gente iria orar, ou que eles fossem orar onde tivesse o corpo, como se diz, ou seja, no cemitério. Depois a religião foi trazendo para uma série de aspectos, né? E aí deu tanto ênfase nessa circunstância, que se vocês têm um pouquinho de idade assim como eu já tenho, teve uma época que o cemitério nesse dia era a maior festa do mundo. Tinha barraquinha para tudo quanto é lado, tinha, né? Então, foi criando um processo. E o entendimento era de que lá estariam os seus mortos. Aí eu lembro de alguém dizendo assim: se você ainda, e nada contra em absoluto, pergunta assim, por que o espírito adere no cemitério? Ou por que alguns espíritos não vão no cemitério? A doutrina espírita, em absoluto, em dia nenhum, disse ou proibiu alguém de ir ao cemitério. Tem até ensinamento no Livro dos Espíritos, em determinados momentos lá, que diz assim: em determinados dias, sendo só aquele dia que a família vai orar por
espíritos até mais orientados um pouquinho vão lá naquele dia para orar com eles. Agora, tem outro chavão de entendimento que diz assim: se você acha que é obrigatoriamente necessário ir orar lá naquele dia, faça uma oração em casa antes, pedindo a Deus e a Jesus que, embora você vá lá homenagear eles, que lá eles não estejam. Porque aqueles que já estão lá, vinculados às questões do corpo, vinculados às necessidades que eram do corpo, não estão muito bem, não. Estão um pouquinho atrapalhados. Então, oremos em casa, de preferência, para que, se nós encontrarmos lá, encontrarmos aqueles que, com entendimento, possam até participar da nossa visita. Mas, preferencialmente, e o que eu encontrei, porque eu fui lá, não ontem, mas por necessidade, lá tem turno de família, tudo, para ir lá pelo menos deixar, afinal de contas, abandonado também não preciso. Mas o que tem de turno abandonado é uma matéria. E aí quem sabe a gente diz, porque quem sabe são espíritas, já sabem que a alma não morre, não, a maioria não é nada. É que não se tem hoje o respeito e entendimento, diria assim, a memória de herança dos que já partiram. Ou seja, o reconhecimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, não se tem mais igualmente antes. Então, e por isso, lá naquela data do século X, o abade sentiu a necessidade de imprimir a ideologia, a lógica de orar pelos chamados mortos. Mas nós podemos orar pelos mortos em casa também. Mas é importante lembrar que quando se fala de fazer prece, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa lá quando fala de prece, diz assim: a prece é uma invocação pela qual o ser entra em contato com o ser a quem se diz invocação, não é evocação. Porque tem gente que aí chama todo mundo para rezar com ele. Aí chama um pai, uma mãe, e muitas vezes durante a vida eles tiveram até grandes dificuldades. Nem sabe se o cara quer falar com ele, ou se quer aproximar-se dele. Quantos de nós, remorciados por aí, pensamos assim: puxa, se eu tivesse pedido perdão, se eu tivesse tido um momento de me despedir, se eu tivesse um momento... Outra coisa é que até há espíritos que estão em tratamento, gente. Sai do hospital material, morre o corpo, mas a alma necessita extremamente do hospital espiritual. E às vezes está lá no hospital espiritual sendo tratado, nós estamos aqui puxando. Eu lembro um senhor que disse, a gente tem um tempo antigo, o pessoal botava medo dizendo que os mortos podem puxar os pés. E o Espírito disse, não, vocês é que puxam nosso pé o tempo todo. Tem mais obsessão no processo, e ao contrário, do que de lá para cá. Porque quando nós temos dificuldade espiritual e até temos alguns assédios, a nossa proposta sempre para aliviar os nossos ombros é colocar a culpa nos espíritos. Ou não é? Mas nós não temos assédio nenhum que não esteja de acordo com o nosso eu, com a nossa maneira, com o nosso jeito. Então nós é que é para eles. Só que é mais fácil jogar a culpa para eles. Aí, a gente lembra de um vivinho muito gostoso aqui de trabalhar, que é da Terezinha Oliveira, e ela tem umas coisas muito interessantes. Então ela bota aqui, antes dos que partiram, né? Primeiro, morte. Morte é um problema para nós? Não, morte não é um problema. Morte é um fato. Que não é pessimismo, mas que pode acontecer a qualquer um de nós a qualquer instante, ou não é?
não classifica ou não distingue, hipótese alguma, questão de sexo, homem ou mulher, pobre ou rico, novo ou velho, como a gente chama, né? Aí estou eu, gente rico, né? E por aí afora, não tem isso. Pode acontecer a qualquer um de nós. E nenhum de nós fica para semente, como diz o popular. Mas nenhum de nós está livre de qualquer coisa. E tem até aquele fato, né? Que assim, tem aqui eu vou trabalhar, mas assim, tem a morte bonita. Morte bonita, tem morte bonita, existe. É aquela que tu deita e não acorda. Que morte bonita, que bonito é isso? Então, a morte será, assim, para os materialistas que somente acreditam na matéria, a morte é o fim dos seres, não há dúvida nenhuma, né? Com a desorganização do corpo, fim de tudo. Mas nós que vamos aprender devagarinho. Quando eu digo aprender devagarinho, é que não é que a gente não tenha subsídio suficiente para entender as explicações e perceber e até entender tudo. Mas a aceitação é diferente. A aceitação é diferente. A questão da morte, por exemplo. Existe um livrinho que está lá assim: quem tem medo da morte? Todos. Não, mas eu não tenho. A gente tem quereres, tem paixões, tem projetos, tem bens. E o maior medo nosso da morte, sabe qual é? É que nós nunca estamos completos. Nós sempre estamos com alguma coisa pendente. Nós sempre temos um segredo, uma circunstância, um momento que aquilo não se resolve com a morte. A alma fica estacionária, presa às coisas da matéria, até porque hoje as circunstâncias materiais envolvem muito mais a gente do que as coisas espirituais. Então o nosso medo é da perda. Porque para nós, eu brinco muito, mas eu digo assim, para nós é assim, entendeu? É a minha mulher, o meu marido, o meu cachorrinho, porque agora tem os anos, tem tudo, né? Tudo é meu. Meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo. Olha, desprender-se desse todo meu é complicado. Outra é que por mais que alguém nos conte essas verdades, aí nós sempre temos medo do que vai nos acontecer. Eu também quero pensar assim: será que eu vou para o céu? Ou será que eu vou para o... Depois a gente descobre que tudo isso é estado de alma. Nada mais do que estado de alma. Eu digo sempre que nenhum professor de geografia, desde o prezinho lá até o... nunca apresentou lá um mapa dizendo aqui o céu, aqui o inferno. É um estado de alma das pessoas. É um estado construído pela condição de cada um de nós, pelas escolhas que fazemos ao longo da nossa caminhada e, consequentemente, escolhas significa ter consequências. Então isso é que vai fazer o diferencial. Mas cada noite a gente pode treinar um pouquinho para morrer. Porque a gente já treina, sabe? Dormiu, sai um pouco. A gente não sai. Só que às vezes não sai nem do quarto. Eu costumo brincar dizendo que duas personagens ciumentas no outro não saem dali. Fico ali para ver onde é que o outro vai. Está preso ali, está preso aquela ideia. Eu digo que quem tem um cofrinho na parede fica ali. Para cuidar do cofre. Assim, esses caras como eu, assim, vão para perto da geladeira. Mas são verdade para a gente. E aí a gente desperdiça. Outra coisa é o deitar, né? Repetindo, vocês já ouviram, mas vamos lá, uma senhorinha dizendo para mim: Sr. João, eu sou do tempo que a gente deitava para dormir. Agora o pessoal deita para pensar, não dorme. Você fica pensando o que tem que fazer, o que não fez, o que amanhã, o que é isso, o que é aquilo, né? Desculpa, mas vou trazer um pouquinho da matéria. Pensa nos boletos. Essa semana eu passei 2 semanas falando sobre a infância de cada mês. E eu dizia coisa bonita, olha assim, aquela criancinha, porra, me quebra. Não tem boleto.
Mas nós vamos para a cama pensando, e eu ainda não, vou repetir, vocês vão dizer, ó, já ouvi, mas não consegui ainda, conversei com um monte de gente que não dormiu a noite inteira, porque tinha um boleto para pagar e acordou com o boleto quitado. Não conheço nenhum casal que tenha tido uma desavença momentânea que seja, né? A gente tem muitos momentos, né? E que não dormiu a noite inteira, um para um lado, outro para o outro, nenhum dos dois dormiu, nem que seja no sofá, o outro no sofá, né? Mas, e que acordou de bem. Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós escolhemos, tudo que nós temos que prestar atenção assim, ó. Você tirou, tem que devolver. Você quebrou, tem que colar. Você tem que devolver, você uma série de coisas para fazer. Então tem que relacionar-se, buscar solução, ter entendimento, ter compreensão. Mas não adianta não dormir. O não dormir não vai resolver isso. E o dormir é uma necessidade da alma, porque o corpo repousa e a alma se liberta. E se ela estiver ordenadamente dentro do processo de entendimento e compreensão, ela vai ter o favorecimento de estar próximo, receber visitas ou visitar bons espíritos. Os nossos convívios, chamados que já partiram, quantos de nós aí lembram do meu pai sonhou com minha mãe, sonhou com isso aqui? São momentos carinhosos. Transforma o coração, melhora o coração. E ainda assim, quantas vezes nós acordamos com ideias maravilhosas e orgulhosamente dizendo, poxa, acordei com uma ideia maravilhosa. E vai lá e resolve o problema, resolve a situação. Que nada mais, nada menos foram orientações espirituais que ficaram reminiscências em nossas memórias, não com todas as cores, né? Tem que ser preto e branco, mas que deu uma solução melhor para você. Então é importante a gente entender que a morte, a noite é um treino, a morte toda vez. Quando a gente vai falar de desencarnação, tem espírito que diz, né? Diz assim, não, agora não existe mais essa história de morte. A gente só fala de desencarnação. Morte. Primeiro morre o corpo. Está lá a expressão, né? Própria. E claro que na sequência disso haverá um momento em que o espírito vai despreender-se do corpo. Isso para alguns é um pouco rápido, para alguns é médio, para alguns é muito lento. Mas a bondade espiritual estará sempre a postos para auxiliar nesse processo. Porque tem espíritos que lúcidos estão de tal forma que eles mesmos ajudam o desprendimento. Só que tem uma coisa, tá? Eles não saem voando, que nem passarinho, isso, tudo aí. Me lembro do Batomuxi lá, quando deu aquela coisa lá, uma senhora lá disse, olha, eu olhei para o mar naquela hora e eu vi gaivotas, gaivota mesmo do mar. Mas ela queria entender que eram os espíritos, né? Igual gaivota, né? Isso aí não é um jeito, isso aí não é. Até porque a caracterização deles fora do corpo é a mesma daqui, só com o corpo espiritual. Então não vamos virar gaivota, assim como a gente não melhora ele. Então, morto o corpo, vem o desprendimento espiritual. Desatam-se os laços fluídicos. E aí, só para a gente ficar com clareza, tem aquela história que diz assim, mas eu soube, leio dos espíritos, que há determinados espíritos que ficam presos às ideias do corpo até vendo uma deteriorização. Neste momento ali, aquilo se chama ideoplastia, fixação naquela circunstância. Mas o desprendimento corporal tem um momento X que vai acontecer de qualquer maneira. Então o espírito está lá em cima de uma pedrinha, num terreno grande, sem ser meu. Não quer dizer que ele não desprendeu-se do corpo. Porque tem um limite de tempo para que haja desencarnação, ou seja, desvincular-se do corpo. Todos nós. Mas nós podemos, na ideoplastia, na formação ideológica, continuar presos às circunstâncias que nós estávamos acostumados. E
vezes isso dura semana, meses e até séculos. Fica naquela incompreensão e vinculado ali, né? O que influi no processo da desencarnação para melhor consciência? Diz assim, circunstância da morte do corpo. Aí diz assim, nas mortes por velhice, a carga vital vai se esgotando pouco a pouco e o desligamento tende a ser natural, fácil, e o espírito pode superar logo a fase da perturbação. Não há um espírito qualquer que não tenha uma fase de perturbação. No mínimo, aquilo que a gente tem com a gente quando desperta de repente do sono. Se estiver numa outra casa, por exemplo, dormindo, e que a gente desperta de repente, a gente leva um tempinho para se situar. Porque a gente está acostumado a ter uma visão nossa. Então, todo espírito, mesmo aquele mais evoluído, naquele momento ele tem um princípio. Agora, perdurar essa perturbação, ter uma noção mais clara, aí depende. Aí vem mortes por apagar as luzes, como diz o outro, morte por doença prolongada, que vai se protelando de tal forma, fazendo com que os espíritos até comecemos a receber visita, os que já partiram. Quantos estão lá no leito de morte, com seus estudantes, e dizem, eu vi aqui minha mãe, minha avó, minha tia, tal, que eles vêm nos ajudar. E devagarinho ao desprendimento. Então, morte fica mais suave, né? Diz assim, o esgotamento paulatino da vitalidade orgânica e o espírito vai se preparando psicologicamente. Por quê? Porque, estando o corpo com defasagem, o espírito fica menos fixo ali. E aí, eu lembro que antigamente tinha um espírito que dizia assim, aí ele delira. Quer dizer, ele vê fora do corpo, ele pensa fora do corpo. Quando a gente está com febre, e a febre é alta, isso a medicina testa, que a pessoa está variando. E começa a ter lembrança, começa a falar de coisas que ninguém está entendendo e tal. São variações nesse sentido aqui, né? Mortes violentas, acidente, desastre, assassinato, suicídio, o rompimento dos laços brusco e o espírito pode sofrer perturbação maior. Em casos excepcionais, como até do suicida, o espírito pode até sentir-se preso à ideologia do corpo, das coisas do corpo. Fica atento. Mas tem uma coisa interessante. Vai o personagem para casa e sofre um acidente. O corpo fica. A alma vai. Isso é tão claro que os livros espíritas trazem muita, não só o livro espírita, não, mas trazem com muita propriedade algumas orientações, um esclarecimento daqueles que uma mãe e um pai estão em casa, o filho sai para a noite e eles ficam preocupados. Um dorme, outro não dorme, depende do caso, né? E de repente, dormiu no andar de cima e de repente ele escuta o barulho da porta abrindo às 5 horas da manhã e aí diz assim, puxa, já podemos dormir. E 7 horas da manhã toca o telefone e diz, olha, 5 horas da manhã, seu filho sofreu um acidente e a morte foi instantânea. Uma criança correndo atrás de uma bola, o corpo fica. O espírito continua correndo atrás da bola. Porque a alma está onde está seu pensamento, a alma está onde está seu sentimento. Continua. Até despertar o entendimento e a compreensão. Permanecendo por longo tempo os mesmos gostos, mesmas paixões, mesmas verdades, tentando as mesmas companhias. Está acostumado a lidar com tudo isso. Claro que depende do grau de evolução do espírito. Quando ele já está muito mais esclarecido, mais compreensão, tem mais percepção, tomou conhecimento, mas adquiriu a condição de aceitação da verdade da alma, ele vai ter mais facilidade, não só de desprender-se, como melhor trabalhar o momento póstumo. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? E aqui tem uma pergunta muito interessante. E se ele, como diz o outro, se ele foi espírito? Aí então ele depende. Porque não é questão religiosa. Porque às vezes a pessoa pode ser religioso desse, daquele outro,
pode até pregar para os outros, mas não faz nada de concreto. Então vai depender da evolução verdadeiramente espiritual, não do título, para que a gente não entre no engano dos fatores até que apresentam a Bíblia, né? Os fatos bíblicos e depois do Evangelho lá, que diz que muitas vezes pode ser sepulcros, caiado por fora, escurecido por dentro. Então não é questão de eu sou isso, eu sou aquilo. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Expressão bíblica. Então o que vai fazer diferença é todo o bem que tenhamos feito ao trem. Está lá também, entesourar os tesouros dos céus, não os tesouros da terra, que a praça concorre e tudo mais. Então, o grau de evolução do espírito, né? A ajuda espiritual. Tem diferença da ajuda espiritual para aquele outro espírito mais confortável, sem entendimento, aquele outro, porque aquele outro não tem. O socorro espiritual está sempre pronto a socorrer todos. Mas a decisão da recepção, de receber esse socorro, é de cada um de nós. Eu gosto de lembrar o filme Ghost, né? Que o personagem lá tem a sua morte, e aí aparece, não é bem assim, né? Aí aparece uma luz, e ele caminha para a luz? Não, ele não caminha para a luz. Porque ele estava atento às coisas da matéria. Acabara de conviver um período complicado com aquelas questões de descoberta, de ter sido enganado pelo colega, e depois ainda ser morto amando dele. E tinha ainda um valor imenso nas questões do relacionamento humano, do amor dele. E aí ele fica preso a tudo aquilo e continua ali, perto da matéria. Lembro o livro de André Luiz, quando eles faziam socorros diversos nos umbrais, daquela circunstância toda de espíritos necessitados, e que ele, com a sua inexperiência, de vez em quando olhava para os socorristas e disse: mas não, vamos socorrer aquele lá também. Aí eles diziam: eles nem pediram. Não tem como recolher. É como nós fazemos em circunstâncias nossas aqui, seja os drogados, seja o pessoal, os alcoólicos e tudo mais. Não tem como, tem que ter um padrão. Tem que haver um procedimento mínimo para depois você poder recolher, porque se você leva a confusão para dentro do que estão tentando paz, você vai derrubar a paz que está ali. Então tudo depende de nós. Socorro depende de nós, da nossa verdade, da nossa situação, da nossa. Depois da morte, aí está lá a alma após a morte, está lá no livro dos Espíritos. Somos nós, os que estão do outro lado, somos nós do outro lado. Repetindo o que já falamos, os gostos, paixões, todas as diretrizes que são nossas. Aí aqui na linha, o conhecimento espírita, garante boa situação, até ajuda, mas não dá, não assegura uma boa situação se ela não fizer ajuda aos nossos pensamentos. Um dia eu estava preparando uma escalinha lá da nossa casa, e a colega foi botar um tema lá, e ela botou um tema, nessa época botou assim: a saúde de quem vai depende da saúde de quem fica. Achei fantástica a colocação que ela fez lá. Que ela diz assim: os que ficam na terra podem ajudar os que partiram. As atitudes e ações de quem fica em relação ao desencarnado influem muito sobre ele. Por exemplo, né? Se tivermos revolta, desespero, angústias, chorar demais, reclamar de Deus. O Evangelho tem uma página lá interessante, onde uma mãe faz um reclame no sentido em direção a Deus, e ela diz assim: poxa, levasse logo meu filho melhor. Porque ela tinha 2. E aí lá os espíritos colocam depois a sua posição de entendimento, dizendo assim: o outro já tinha mérito, já podia libertar-se. O outro precisava
precisava ficar mais tempo. E numa expressão muito popular, assim, bem simples, alguém diz assim, precisava ficar mais tempo para não ir tão ruimzinho para o outro lado. Aí ficamos nós muitas vezes aí nas camas por anos, nos comas, não sei o quê, né? Tratando de doenças incuráveis, como se diz. Tudo para que a gente modifique o padrão vibratório de tal forma que possa receber uma assistência melhor. Sentir saudade é natural, mas não resvalemos no choro excessivo. Orar por eles com resignação e esperança, mas o cuidado de como rezar. Não guardar demais objetos e coisas da pessoa que desencarnou. Mas eu tinha tanto carinho, eu tenho lá uma partilha de deputado guardando. Isso aí não é problema. Mas não precisa botar prato na mesa todo dia. Não precisa comemorar aniversário com bolo, não precisa fazer não sei o quê, que isso tudo só traz prejuízo para quem fica e para quem está tentando ir. Eu vou mudar o tema agora, para quem está tentando ir, porque nós estamos ali segurando. É igual quando já perceberam que a maioria das pessoas, perguntem nas famílias, e quantas vezes já não aconteceu com a gente, que tem uma pessoa nossa que está com uma doença muito grave, está quase à beira da morte, como a gente chama, família inteira está lá no hospital, se for no hospital, está lá todo mundo e tal, e de repente alguém diz assim, vou tomar um cafezinho, aí o outro diz, então eu também vou, e o pessoal sai dali, é naquele momento que morre, de monte, então todo mundo segurando, aí afrouxa os laços, acontece. Então a gente não quer perder, não quer deixar ir, deixa ir. Até porque Deus é sabedor, Ele é o provedor da vida, sabe as necessidades de cada um de nós, tem as verdades e circunstâncias, e eu vou trazer só um pouquinho aqui uma coisa interessante, quando nós falamos, passamos lá, tinha uma setinha e eu não lembro para que servia, a gente vai tendo uma idade, né? Para lembrar as questões das mortes súbitas. Porque há um entendimento assim, que a gente só morre na hora passada. Tinha que morrer mesmo. E vocês sabem que não é assim que acontece. Tem os micro-suicídios, que são muitos. Tem o macro, mas tem o micro. Aquele que a gente se desprende por ter infringido de alguma forma alguma lei divina. Então, quantas vezes a gente sabe que está lá alguém que dirige e aí dá carona para alguém, o carro fica detonado num acidente de tal forma que é perda total, o motorista não sofreu um arranhão, mas o carona morre. De certeza estava na hora, porque senão a carona não chegava. Mas ao contrário, muitas vezes o motorista, por imprudência, por uma série de problemas, provoca. Então, quantas coisas são provocadas pelos usos indevidos, pelos alcoólicos, por isso tem até um palestrinho que fala das quantidades lá e tudo, dos micro-suicídios. Então, nem sempre a gente morre na hora que deveria. Ou seja, a morte não acontece como a gente quer ou como a gente pensa por aí afora. Ocupar-se de seus deveres e da prática de ações boas daquela criatura. Eu lembro de uma senhora que foi trazida aqui, e aí a primeira coisa que ela me disse quando nós chegamos no atendimento fraterno, disse assim, Sr. João, eu queria vir aqui. Mas aí tem dois casais de fora, tem a minha filha e o meu genro, e tem o meu filho e a minha nora. E disseram que era obrigado a vir aqui. Porque eu passei 50 anos casado e meu marido veio morrer, doença. E eles não têm conforto, não conseguem conformar, diz que eu tenho que falar com alguém. Porque seu João era assim, nós gostávamos de ouvir música. Então quando eu vou limpar minha casa, eu não boto para o vizinho da esquina, mas eu boto aquela música que nós gostávamos.
estou fazendo as minhas coisinhas ali. Nós adorávamos ir ao cinema. Então agora eu convido uma neta, um neto, e vou lá ver aqueles filmezinhos que a gente gostava. Ele tinha umas atividades lá de trabalho bem, tal. Eu não me envolvia tanto antes, mas eu passei a me envolver um pouquinho com isso e tal. E eles acham que não, que eu tenho que ficar mortalha, porque tem gente que não usa essa expressão aí. Estava fazendo totalmente o certo, gente. Porque lembrar de coisas boas. Eu lembro um pai, né, que foi meu, desencarnado, e eu trabalhando no Céu do Amor há tanto tempo aqui, um dia veio um recadinho de uma outra casa lá. Porque eu ia ter muita emoção, então ele não veio aqui. Mas lá veio um recadinho dizendo assim: diga para ele que o que melhor me faz, o que me faz bem enormemente, é toda vez que ele lembra uma coisa boa que nós fizemos juntos. E isso é saúde de quem fica. Consequentemente, é saúde de quem vai. Então, ter boas lembranças, aqui, ó, o passo de fazer o bem, né, que a pessoa desejaria, colocar-se de tal forma, continuar a vida. Principalmente nós que temos já uma aceitação, em parte grande, de que a vida continua, de que a alma não morre, e que ela, inclusive, pós a morte do corpo, ela está nos ouvindo e nos vendo mais do que antes. Que antes nós estávamos num quarto, ela estava no outro, não se via, né? Estava numa cidade, no outro, não se via. Agora está no casquinho. Aí a gente tem que ter cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que sente. A gente usa uma expressão assim: pô, o corpo nem esfriou e eu estou dividido. Né? As famílias já começam a falar de cada assunto. Tem um colega nosso, um colega de doutrina até, estava telefonando: olha, aconteceu, está previsto já, tal. Nós fomos lá, sentamos ali perto do quarto, o corpo estava aqui, ainda deu todo aquele processo. E aí entrou duas vizinhas ali: olha, gente, o que elas começaram a falar, eu tive que levantar e dizer: vamos falar na casa de vocês agora, vamos. Porque o espírito está na proximidade ali. Se não estiver na proximidade como a gente pensa, mas ainda está por ali. Então que a gente tenha o cuidado, o respeito, o zelo. E mesmo que tenhamos coisas negativas a pensar, ou acumuladas que estiverem, por que não lembrar dos momentos bons? Os valores, porque eu tenho certeza absoluta que, embora as grandes dificuldades de alguns seres, todos eles tentam fazer o melhor, mas esse melhor passa pelo crivo da experiência anterior, com seus pais, com seus parentes, e aí surgem os gatilhos. E esses gatilhos fazem com que muitos pais não sejam aqueles que nós gostaríamos, irmãos não sejam aqueles que nós gostaríamos. Então lembrar de coisas boas. E aqui eu estava lembrando também, e quando se fala de mediunidade, mediunidade é importante também para que tenhamos, quem sabe, a facilidade de saber dos nossos mortos. Apesar que o telefone toca sempre de lá para cá, não daqui para lá. E aí eu não posso esquecer aqui no Céu do Amor. Entrou um rapaz, fazia uns 20 anos que eu não via, mas era da minha terra. A terra do Manezinho. E aí ele chegou e disse: precisava falar com alguém que conversasse com o espírito e que esse espírito pudesse dizer para mim como é que está o meu irmão que já morreu. Eu sou médico. E aí, como eu gosto de brincar, vocês já escutaram dessa vez, eu digo: médico. Médico é legal, porque isso é médico. Porque se a gente diz que é médico, o cara já pergunta: a gente vê, a gente escuta, a gente, né? Eu sou médico.
Mas eu disse, mas eu sei de um espírito que de certeza sabe como Deus está tratando o teu irmão. Eu disse, por favor. Quem? Você. E aí perguntei para ele, se ele me dissesse um pouquinho, que fazia muito tempo que eu não via os dois, não convivia mais, como é que era o teu irmão? E ele começou a contar. Uma pessoa tranquila, não era o super-homem, não era o super-marido, não era o super-filho, mas ele era sereno, tranquilo, cumpridor dos seus deveres e tal. Até no fator religioso, ele costumava ter seu desprendimento e tudo mais, tal. Aí eu olhei para ele e disse, então, como é que tu acha que Deus está tratando uma criatura dessa? Podemos ter ou não podemos ter notícia? Temos. Nós vamos saber detalhe. Quando acontecer com uma família rica aqui de Florianópolis, um dia lá diz que veio uma mensagem dizendo que ela estava no lado espiritual, no apartamento de sacada, tudo mais. Aí confundiu tudo. Estes detalhes não sabem. Os detalhes não passam. Mas a gente tem como saber como estão. A gente tem como buscar compreensão e entendimento. Aqui ainda, para a gente não ir muito longe, comemorações fúnebres, como se diz, o velório, o sepultamento, orações serenas. Eu lembro de um irmãozinho espiritual que um dia disse assim para mim, um trabalho coletivo, tá, gente, por favor. Aí ele disse assim, puxa, desse colega que eu falei há pouco, que desencarnou e tal, e aí o pessoal foi lá no cemitério e disse, eu estava lá hoje, disse, irmão, mas faz favor, nem que vergonha que fizeram. Ou era a gente jogando quase contra a parede, não sei o quê. Gente, confiar em Deus. Ele é sabedor, sabe as necessidades de cada alma. Então, quando vai falar de comemorações, ainda diz, não se desespere, mantenha a atitude respeitosa, o Espírito pode estar ali perto, ouvindo a gente e tal. No sepultamento, a mesma coisa, sem ostentação, sem se preocupar com. Nas orações, ore sempre pelo bem-estar e progresso espiritual do desencarnado. Na verdade, diz assim: ore a Deus, peça que suas orações bondosas alcancem, alguns usando frases assim, que alcance o regaço bendito, ou seja, alcance a proximidade dos céus. E desça em forma de bênção para todos aqueles que nós gostaríamos que se sentissem bem. Então, serenidade, equilíbrio, saúde. E aí repito a frase lá, a saúde dos que partiram depende muito e muito da saúde dos que ficaram. O que nós vamos fazer aqui hoje é uma conversa, tá, gente? Nada mais, nada menos. Mas para que a gente se desprenda um pouco mais, esteja menos temeroso com as questões da morte, que a gente tenha mais compreensão de que não tem uma verdade que diz que a esperança é a última morte, e a esperança é o crer na imortalidade da alma. É o ter a certeza de não ter penas eternas. É o ter certeza que se pode, na questão de falar da infância, por exemplo, tem gente que diz assim, o pastor morto, que nunca mais se modifica. Todas as almas têm os mesmos direitos, igualmente, de um dia serem leilões. Então, serenidade. Tem outra frase que diz, a gente fala, até do partido, diz assim, diante das perdas de entes queridos. Só um registro, tá, gente? Registro que a gente faz por aí, nada é novidade dele, sim com alguma clareza de memória e a gratidão pela casa, convite, por voltar aqui, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a vocês terem tido a paciência de nos ouvir mais uma vez. Eu tenho um agradecimento especial a quem me prestou
gosto desse não. Então você que